Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar com Paulo Alvarenga, presidente da operação da América do Sul da ThyssenKrupp, grupo industrial alemão presente em 47 países. Vamos conversar também com José Roberto Ferraz, CEO do Grupo Elfa, uma das empresas líderes no Brasil na distribuição de medicamentos e materiais hospitalares. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é engenheiro e preside a operação da América do Sul da ThyssenKrupp desde 2017. A gente está falando do grupo industrial alemão que tem 98 mil funcionários, está em 47 países e atua desde o segmento automotivo até a defesa naval. Nós vamos conversar com Paulo Alvarenga. Paulo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. É curioso ver casos como a sua companhia, que você preside, porque ela tem 200 anos de vida, e não só 200 anos de vida, mas ela tem uma relação muito próxima há muitas décadas com o Brasil. Inclusive, instalou a primeira fábrica fora da Alemanha no país. O que não mudou no Brasil nas últimas décadas e segue atrativo? Bruno, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com você aqui, com toda a sua audiência. Um prazer grande, uma honra grande. A história da ThyssenKrupp com o Brasil realmente ela é bastante longa, como você mencionou. Na verdade, a primeira história nossa, a primeira relação, começa em 1837, ainda na época do Império. Foi inclusive a primeira exportação do grupo. E foi justamente para o Brasil, como você mencionou, a primeira fábrica também fora da Alemanha foi no Brasil. Em 1837, nós exportamos 2 rolos para cunhar moedas. Uau! Para o Império. Depois disso, mais tarde, Dom Pedro II acabou também conhecendo o seu Krupp, foi para a Alemanha conhecer o que estava ocorrendo lá, acompanhar a época da plena Revolução Industrial, né? Foi conhecer o que estava acontecendo porque ele entendia que aquilo era importante, o Brasil acompanhar aquele momento. Então ele teve algumas vezes lá, se hospedou na casa do seu Krupp para poder discutir mais sobre a industrialização e trazer ideias para o Brasil. Além dessa relação com o Brasil, o que eu acho curioso no caso de vocês é que a empresa passou por muitas mudanças de negócios ao longo desse extenso período, porque começou pensando em ferrovia no Brasil, depois foi para o setor automotivo. Aliás, uma curiosidade, 9 de cada 10 veículos fabricados no Brasil tem um componente de vocês. É muito representativo isso. Mas qual que é hoje o grande negócio de vocês? Bruno, a gente tem 3 áreas de atuação e eu diria que todas têm sua importância. A primeira área é automotiva, né? Então nós temos 6 plantas de fabricação de autopeças. Nós temos a área de defesa naval, que está crescendo muito nos últimos anos, uma área muito importante. E nós temos uma área de plantas industriais, onde a gente tem tecnologias para descarbonização, que é um tema que está muito conectado com a estratégia da empresa. Mas dessas 3 áreas, tem alguma que é o maior negócio hoje? Não estou falando de aposta, não, de negócio. Estou falando de negócio mesmo, de faturamento, de rentabilidade. A grosso modo, 40% do faturamento está na área automotiva, 40% na área de defesa e 20% na área de tecnologias para descarbonização. Defesa, esse é o assunto que eu acho que a nossa audiência vai se interessar. As 3 áreas de negócio são extremamente interessantes. Mas quando ele fala de defesa, é um projeto diretamente ligado com a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil vai modernizar a frota naval. É a primeira vez que 3 fragatas
são construídas ao mesmo tempo em território brasileiro. Tem uma expectativa aí audaciosa de geração de emprego, 23 mil, né? 2 mil diretos, 6 mil indiretos e 15 mil induzidos. O papel de vocês nesse projeto muito audacioso é qual? É construir esses navios? É modernizar mesmo a frota? Bruno, a gente assinou o contrato com a Marinha para a construção de 4 fragatas, um consórcio de empresas, na verdade é uma empresa de propósito específico, e participam desse projeto a ThyssenKrupp, que é responsável pelo projeto e pela construção das fragatas, junto com a Embraer e a ATEC, que é uma empresa do grupo Embraer. E a Embraer e a ATEC, elas têm um papel de cuidar da parte eletrônica, a parte de controle da embarcação e um papel estratégico de receber a transferência de tecnologia que é feita a partir da Alemanha. Faz parte do nosso contrato fazer a transferência de tecnologia para que o Brasil possa deter uma tecnologia para poder fazer a sua própria defesa. E onde está sendo feito tudo isso? O nosso estaleiro fica em Itajaí, no estado de Santa Catarina. Tá. Deve ser extraordinário você acompanhar um processo desse, você brasileiro, você é de São Paulo. Sou de São Paulo. São Paulo. Você acompanhar esse processo de modernização, né? Dá muito orgulho, né? Eu acho que todo mundo que participa do projeto tem um senso de propósito, né? Porque nós estamos contribuindo, em última instância, para a proteção do Brasil. Tem um texto do Paulo, um texto que você escreveu recentemente, que você fala sobre defesa nacional. Né? Você escreveu o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais, com vastas riquezas naturais, uma economia significativa no cenário global e uma população diversa e crescente. Por outro lado, o cenário geopolítico global passa por momentos de crescente tensão e conflitos e o Brasil não exerce o protagonismo internacional que poderia. Eu acabo de ler o primeiro parágrafo desse texto escrito pelo Paulo. Por que o Brasil não cumpre esse protagonismo internacional que, nas suas palavras, deveria protagonizar? Exatamente isso. Na verdade, o Brasil, nas últimas décadas, deixou de investir na área de defesa. Eu acho que pode ter diversos motivos para isso, desde, talvez, certamente a questão orçamentária é uma limitação, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que a gente, faz 150 anos que o Brasil teve um último conflito armado, que foi a Guerra do Paraguai. Então, eu acho que assim, a falta de uma ameaça tangível, visível, que seja perceptível por todos, passa uma sensação de que a gente não está vivendo ameaças, mas isso não é correto dizer isso. A gente tem nos últimos anos, inclusive, experimentado diversas ameaças, cito, inclusive, algumas que foram até tornadas públicas, né? Poucos anos atrás, nós tivemos um navio estrangeiro que estava fazendo sombreamento nos cabos, na conexão de fibra ótica do Brasil com a Europa. Ninguém sabe explicar como é que ele chegou ali, por que ele ficou ali fazendo o sombreamento, ele estava localizado, parado em cima. Então, assim, como é que você identifica e você faz uma dissuasão para que esse navio saia dali? Que tipo de risco está envolvido? A gente não sabe. Navios de pesca estrangeiros, eles entram no nosso território. Então, assim, o nosso território marítimo, ele é muito grande. A Marinha tem uma responsabilidade gigantesca de cobrir. A gente, inclusive, chama de Amazônia Azul, né? Porque se você pegar toda a área território marítimo, território do mar, que a gente tem que defender, ele é maior do que a Amazônia, né? Então a gente chama esse território de Amazônia Azul. Então é uma tarefa muito difícil, né? E você precisa estar equipado para poder fazer isso. E, em última instância, tem sempre uma discussão do que é uma prioridade ou outra, e eu digo que a defesa ela é fundamental para garantir a soberania. Se você não puder proteger o seu território, então você não tem uma nação.
E sem nação, não adianta a gente discutir educação, saúde, segurança, porque você não tem nação. Então, garantir o território nacional, as nossas riquezas, é uma premissa, né, para a existência da nação. Tanto que nesse texto, eu vou até complementar, eu não lembro exatamente se isso era o título. Eu até suponho que é o título. Você escreveu: defesa nacional é projeto de Estado, não de governo. Perfeito. E eu acho que esse é um tema que o Brasil precisa refletir. E isso vai além do tema da defesa, mas acho que o Brasil carece hoje de uma definição, de uma diferenciação de projeto de governo e projeto de Estado. Agora, se você falar da frota naval brasileira, o panorama talvez não é dos melhores, pela sua resposta e pelo que você tem acompanhado de renovação e modernização, até porque você tem participado desse trabalho. É muito desafiador, a situação da Marinha é muito desafiadora, como eu disse, e outro motivo, né? A gente tem aumentado os ativos no mar. Veja, por exemplo, o pré-sal. Né? Então você tem que, e olha, não é só o pré-sal, mais de 95% do comércio exercido pelo Brasil internacional é pelas águas. Então, se você não puder proteger as suas rotas de comércio, o Brasil não tem comércio exterior. 95% de todo o petróleo que o Brasil trata passa pelas águas. Então, se a gente não proteger as águas, a gente não tem energia. 80% do gás natural que é consumido no Brasil vem pelas águas. Então, se você não conseguir garantir segurança sobre o território marítimo, não tem nação e não tem energia. Paulo, você destacou um dos braços de negócios de vocês, projetos, porque vocês têm tecnologia quando o assunto é transição energética. E aí vem a minha pergunta agora: como o Brasil deve se comportar na COP30? Bruno, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de se apresentar ao mundo na COP30 como um grande contribuidor para a transição energética e como um grande fiador do futuro do planeta. O Brasil ele tem dentro da sua matriz energética hoje, tanto elétrica como não elétrica, uma parcela de participação de energias renováveis muito elevada. Dentre os países do G20, é o país que tem uma matriz energética mais limpa. Nossa matriz energética elétrica, nosso sistema elétrico, mais de 90% nos últimos anos, mais de 90% da energia despachada, da energia consumida no país, ela é de origem renovável. Então, aí a gente está tratando das hidrelétricas, fonte solar, fonte eólica, fonte de biomassa. Quando você olha das nossas outras fontes, quando a gente olha os combustíveis, por exemplo, a gente tem o etanol. Então, a nossa matriz hoje completa, ela tem mais de 50% de uma parcela renovável, e quando a gente olha só a matriz elétrica, mais de 90%. Então, isso é uma grande alavanca para o Brasil. Não, é uma grande alavanca. Sim. Você está relatando aí dados poderosíssimos, mas tem um desafio que o país precisa seguir para conquistar e passar ao mundo essa mensagem de poderio mesmo nesse momento de transição energética. Por isso que eu fiz essa pergunta, para que não fique algo durante a COP30 ou antes da COP30, que talvez desavenças políticas possam ter, ou valores, né? Porque boa parte do que tem se falado até agora da COP30, uma parte pelo menos, é a questão dos valores abusivos de hotéis, residências. Por isso essa minha pergunta aí, porque é desafiador. É desafiador você passar uma imagem para o mundo de tudo isso que você está relatando. Mas o Brasil está muito focado hoje. Assim, primeiro ponto é que a COP30 ela está tomando uma tônica de ser uma COP de implementação. Nós tivemos muitas COPs recentes onde se discutiram avanços, mecanismos de financiamento, mas o que a gente está sentindo falta hoje é de execução. Então, nós vivemos um momento geopolítico também menos favorável, vamos dizer assim, para ampliação de compromissos. Então, o foco do Brasil tem sido muito em promover a execução, aquilo que pode ser executado hoje. Não vamos esperar. E o Brasil pode contribuir muito, Bruno, porque a questão das fontes renováveis de energia, elas são para o Brasil um grande trunfo.
Nós temos a descarbonização, por exemplo, da indústria e a descarbonização da área de transportes, seja transporte marítimo, ferroviário, aviões, de maneira geral, tem muitos setores que a gente chama de difícil descarbonização. Porque eles são feitos inerentemente através de processos ou de combustíveis relacionados à origem fóssil. E o fato do Brasil ter uma matriz energética muito limpa permite que o Brasil produza hidrogênio verde, que pode ser um substituto para essas operações, seja para a indústria. Ele pode substituir outras fontes de origem fóssil, para siderurgia, por exemplo, ou para a produção de fertilizantes, ou na área de transportes, para produzir outros tipos de combustíveis sintéticos que podem substituir o combustível de origem fóssil. Qual o setor aí que é mais difícil você fazer a transição energética? Vamos pegar assim, no caso da indústria, eu diria que a siderurgia é muito desafiadora. A siderurgia, o processo, vamos dizer, tradicional do alto-forno, ele consiste em você pegar o minério de ferro. O minério de ferro ele é uma composição de ferro com oxigênio. E você joga isso no alto-forno, você joga junto com o coque, que basicamente é carvão, que é composto de carbono. Isso reage no alto-forno e o carvão ele rouba o oxigênio e forma o CO2. Enquanto isso, fica o minério de ferro, a gente chama reduzido, ele fica puro. No processo da redução direta, você, ao invés de jogar o carbono do carvão, você joga hidrogênio de origem renovável, que a gente chama de hidrogênio verde. O hidrogênio ele rouba o oxigênio, o ferro vai ficar puro e, ao invés de gerar CO2, você vai gerar água. Então, isso é uma rota para você produzir o chamado aço verde. Só que essa rota, hoje é mais cara do que a rota tradicional. Então, o grande desafio está como é que a gente vai induzir uma transformação que ela está sendo provocada, vamos dizer assim, por uma questão climática e não por uma vantagem econômica. Dá para ver que você é um bom engenheiro elétrico mesmo, né? Você traduziu aqui coisas que para a gente, né, para nós jornalistas, para muita gente da nossa audiência, não é tão comum isso, né? Para a mudança, inclusive, de energia, né? Aliás, falando na sua formação, né? Você é engenheiro elétrico, que você me ensinou que na verdade tem que se falar, a boa definição é engenheiro eletricista. Correto. É isso? Engenheiro eletricista. Isso. Eu trouxe antes de trazer aos estúdios o Paulo, eu levei a ele uma pesquisa que saiu do forno, liderada pela CNI, que mostrou que eu fiquei impressionado com o dado dessa pesquisa, que mostrou que só 12% dos jovens do Brasil querem seguir a carreira na área de engenharia. Você tem um palpite para esse baixo interesse? Bruno, as grandes obras de infraestrutura no Brasil, muitas delas promovidas durante o regime militar, né, elas foram até a década de 80. Então, você vê, da década de 90 em diante, a engenharia brasileira ela acabou perdendo fôlego, né? A gente passou uma crise econômica forte nos anos 90, ajuste estrutural, econômico, e as obras de engenharia elas foram escasseando. Então, eu acho que isso acaba desestimulando os jovens a seguir essa carreira. Mas é muito ruim para uma nação você ter cada vez menos engenheiros. Eu concordo com você. Acho que bom não é. Então, você acha que talvez teremos menos engenheiros CEOs? Porque a gente recebe com muita frequência aqui no Show Business CEOs que têm formação de engenheiro. Na verdade, a gente tem um mix aí, né? Tem muita gente vindo de recursos humanos, tem gente vindo do marketing, inclusive, a gente recebeu com uma frequência. Você acha que talvez daqui nos próximos tempos teremos menos engenheiros no papel de CEO? É difícil dizer, né? Eu acho que o importante do CEO não é apenas a formação dele, mas é cumprir o seu papel de liderança, de dar direção, de inspirar. E isso, acho que outras profissões também vão fornecer bons profissionais para essa função. Deixa eu falar de outro braço que você citou aqui no programa, braço importante de negócio de vocês, que é o setor automotivo. Não só importante, como praticamente aqui no Brasil tudo começou a partir dali.
Vocês investiram cerca de 120 milhões, anunciaram, né, um investimento de 120 milhões de reais focado nas operações automotivas. O que será feito com esse dinheiro? Nós estamos falando de ampliações e adaptações das linhas para os novos modelos, né? A indústria automobilística tem um grande plano também de investimento em execução e a gente acompanha os nossos clientes. Atender a essa demanda, né, do setor automotivo, inclusive a gente tem recebido com uma certa frequência aqui no programa muitos presidentes de montadoras, né, montadoras que operam no Brasil e inclusive que têm anunciado investimentos nos últimos tempos poderosos, né? Eu tenho até um número, foram cerca de 100 bilhões de reais em investimentos das montadoras. Uhum. E aí você que produz, né, você que preside uma companhia que produz 9 de cada 10 veículos no país, tem um componente dele. Então eu acho que você é uma boa autoridade nesse assunto. Como é que anda o setor automotivo no Brasil? O setor automotivo no Brasil ele teve um pico, né, lá em 2013. De lá para cá ele acabou encolhendo. 2013? 2013, se eu não me engano. Em 2013, a gente estava vivendo ali governo Dilma, depois dos dois governos Lula, 1 e 2, o Brasil pegou um momento, estrutura conjuntural internacional muito positiva, o Brasil estava com aquela, antes da Copa do Mundo, estava num momento muito favorável. Naquele ano, se eu não me engano, o Brasil chegou a produzir 3,8 milhões de automóveis, né? No último ano, se eu não me engano, o Brasil deve ter produzido 2,5 milhões. Então, você vê que a indústria acabou se adaptando, ajustando a uma realidade nova do mercado, né? Eu acho que tem vários motivos que explicam isso, né? Um deles mudança de comportamento. Eu acho que depois da pandemia isso também teve se acentuou. Na verdade, Bruno, o mercado automobilístico no mundo inteiro, com exceção da China, ele regride. Só na China é que o mercado expande, mas no resto, todas as demais regiões do mundo, se fabrica menos automóvel. E na China se expande pelo quê? Pela tecnologia que eles têm? Acho que ainda é o aumento do mercado consumidor. É o aumento do mercado, tem mais pessoas. Mais pessoas e mais pessoas... Mas eles estão produzindo muito mais carros. Estão produzindo. Para atender essa demanda interna também. Perfeito, Mas assim, o mercado como um todo, eu estava comentando do mercado brasileiro, só para contextualizar que não é exclusividade do Brasil. Sim, quer dizer, fenômeno talvez é um fenômeno global. Mundial, né? E eu acho que assim, os jovens hoje, eles têm menos, o carro é menos objeto de desejo. Então... Essa é uma pergunta que eu faço para todos os presidentes de montadores que passam por aqui. Como é que eles têm lidado num setor em que uma geração mais jovem não tem mais sonho de ter o carro próprio? É isso aí. Isso não é uma regra evidente. Concordo, mas se você pegar de 20 anos atrás, era o sonho de todo mundo completar os 18 anos e ter um carrinho. Isso mudou. Eu acho que mudou. E hoje o pessoal pensa tem a conveniência dos aplicativos, você não ter que ter vamos dizer assim, você ter o capital empregado para ter o veículo. E assim, a mobilidade, a flexibilidade, né, dos aplicativos hoje, ela é muito conveniente. Agora eu vou entrar numa questão que também trago para todos os presidentes de montadoras que passam por aqui. Outro assunto que domina o setor automotivo mundial: eletrificação. Para você, Paulo, o elétrico, qual que vai ser o futuro? Ou a realidade? Elétrico, híbrido ou combustão? Na minha visão, a visão de futuro, na minha opinião, a visão de futuro, ela é um mosaico. É um quadro que você olha, você tem uma figura... Todos vão existir, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Até porque, por mais que as montadoras, elas tendem a ter plataformas globais, então elas preferem ter plataformas globais para o mundo porque você tem efeito de economia de escala. Mas a verdade é que você não consegue utilizar a mesma solução ou replicar a mesma solução em todos os lugares. No Brasil, por exemplo, nós temos o etanol.
que é um biocombustível de excelente performance, é uma excelente opção. Então, eu não vejo como é que o Brasil vai abrir mão, ou deveria abrir mão, do etanol. Acho que ele vai continuar existindo. Então, acho que a gente vai ter elétrico, vai ter o etanol, vai ter a combustão e vai ter o híbrido, que vai misturar os dois. E vai ter também a possibilidade do hidrogênio, que eu acho que é uma outra forma de propulsão, que é o elétrico a hidrogênio, que ainda vai chegar um pouco mais para frente. Agora, a eletrificação, ela funciona se você tiver energia elétrica renovável. Então, se você tiver um país que para poder fazer energia elétrica ele precisa queimar carvão, então não faz sentido eletrificar a frota. Eu acho que o nosso espectador, a nossa audiência mais atenta, quando eu citei você, citei a empresa, pode ter se questionado, né? A ThyssenKrupp é muito famosa, muito conhecida até hoje pela divisão de elevadores. Primeira vez, inclusive, que eu falei que você ia vir, o presidente da ThyssenKrupp ia vir, a pessoa me falou assim, dos elevadores, né? Eu falei, dos elevadores, mas vocês venderam essa divisão dos elevadores. Por quê? Essa venda ocorreu em 2020, né? Porque a empresa precisava concentrar o portfólio dela. Faz 5 anos e você vê que todo mundo lembra dos elevadores. É uma marca muito forte. É uma marca muito forte, né? E tem muita tradição aqui no Brasil e no resto do mundo. De maneira geral, no mundo inteiro, até a venda da divisão de elevadores, realmente, na Alemanha, a gente sempre o nome ThyssenKrupp é associado com a siderurgia. E fora da Alemanha sempre foi muito mais associado com os elevadores, né? Mas a empresa passa por uma transformação, a gente vê na questão da transição energética, na questão da descarbonização, um elemento importante da nossa cultura e do nosso compromisso e estratégia. Então, a ThyssenKrupp, pela ação na siderurgia, ela é uma emissora de CO2 e nós estamos comprometidos em liderar esse processo de descarbonização dentro de casa, de dentro para fora. Então, nós estamos fazendo a descarbonização da siderurgia e a gente tem uma divisão que a gente criou há 2 anos, onde a gente promove a venda de soluções tecnológicas para descarbonização para o mercado. E a gente entende, então, que deve começar fazendo a tarefa de casa. Nós estamos executando hoje um investimento de 3 bilhões de euros para poder fazer a descarbonização da primeira linha de alto-forno na nossa siderúrgica alemã. E nós temos essa divisão onde a gente promove, então, soluções tecnológicas que vão cobrir a parte do hidrogênio verde e a produção de outras plantas químicas, outras soluções, como eu mencionei antes, para a descarbonização. Por exemplo, a produção de amônia verde, metanol verde, que são químicos que vão ser utilizados, por exemplo, para a produção de fertilizantes ou para a produção de combustíveis sintéticos, que vão, por exemplo, substituir o transporte ferroviário e até o transporte aéreo, na produção do SAF. Do SAF, o famoso SAF. O famoso SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, ele é feito a partir do... Que é o combustível sustentável da aviação. De aviação, a querosene de aviação sustentável, e ele é feito a partir do hidrogênio verde. Bom, o Paulo, como eu já falei aqui algumas vezes, o Paulo Alvarenga é presidente da América do Sul, desse grupo industrial chamado ThyssenKrupp, grupo alemão. E você, há poucos meses, deixou aí a presidência da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Como é que tem sido a sinergia dos dois países, Brasil e Alemanha, nos últimos tempos? E como está agora? A gente está vivendo um momento muito bom. Eu tive a honra de presidir a Câmara de 2023 a 2025, que foi um período de reaproximação. A Alemanha ela tem alguns poucos países que ela chama de parceiros estratégicos. O Brasil é o único parceiro estratégico da Alemanha na América do Sul. Isso significa que a cada 2 anos os países promovem um encontro promovido pela Alemanha, o governo alemão, onde os ministros se encontram de lado a lado e fazem um alinhamento de pautas, de agendas sobre a cooperação bilateral. Então, eu acho que essa relação ela tem sido renovada.
reforçada e é histórica, né? A relação do Brasil com a Alemanha, ela é muito antiga. A colonização alemã no Brasil, a colônia alemã tem 200 anos de história aqui. Sim. Deixa eu chamar a atenção para a carreira, para a trajetória profissional do Paulo, porque antes de você estar na ThyssenKrupp, você não começou como CEO da companhia, né? Você entrou... Qual que era o seu cargo? Vice-presidente. Era vice-presidente. Mas antes de virar vice-presidente da ThyssenKrupp, o Paulo trabalhou por quase 20 anos na Siemens e ocupou diversas posições, entre elas CEOs de importantes unidades, como a unidade Mobile. O que esse período aí, quase 2 décadas, também numa gigante aí de tecnologia, né? O que isso ajudou na sua posição atual? De maneira geral, você vê que eu trabalhei em 2 empresas, né? Na Siemens e na ThyssenKrupp, 2 empresas alemãs. De alguma maneira, a minha cultura empresarial, ela é uma cultura alemã. Também tive o prazer, o privilégio de ter morado 3 anos na Alemanha. Então, isso aproxima você do ponto de vista cultural, a língua, aprender a língua, entender aquele ambiente, e isso facilita você fazer a ponte. Porque quando você está presidindo a empresa aqui e você precisa, vamos dizer assim, fazer o desdobramento, né, dos objetivos, das estratégias, você precisa fazer é importante fazer uma ponte cultural, né, entre aquilo que a empresa planeja, que ela deseja, e como é que você implementa, porque a implementação é feita no país. Então mas a cultura de trabalho, de fazer negócio, é muito diferente do brasileiro com o alemão? Tem as suas diferenças. Tem muita sim, diferença. Tem, né? Qual que é a grande diferença? Eu acho que assim, a cultura alemã, ela é uma cultura de muito planejamento e de muita previsibilidade. E no Brasil, a gente tem um ambiente que, de maneira geral, tem um pouco mais de improviso. Né? E os 2 têm componentes positivos, importantes. Eu acho que é importante planejar, mas também é importante saber improvisar quando a execução não está exatamente como aquilo que você planejou. Eu citei há poucos minutos um texto escrito recente do Paulo Alvarenga falando de defesa, né? E lá logo no início do texto você falou da grandiosidade do Brasil, do potencial do Brasil, mas, por outro lado, de desafios, né? De desafios que qualquer país tem, principalmente com a questão geopolítica, que tem aumentado cada vez mais os conflitos. E aí eu pergunto para você, Paulo, como é que o ambiente econômico, político, vamos falar do Brasil, tem afetado o negócio de vocês? O nosso negócio ele está sempre, vamos dizer assim, sujeito a oscilações, né? Uma empresa de 200 anos, você passa por muitos momentos, né? Eu até costumo falar, Bruno, a gente nasceu no meio da Revolução Industrial, né? Hoje a gente está vivendo já há algum tempo a 4ª Revolução Industrial. Então, a empresa, para poder atravessar esse tempo todo, ela precisa estar constantemente se reinventando. Então, o nosso portfólio ele foi alterando, se ajustando, e aí acho que a importância de você se reinventar e se adaptar às novas circunstâncias de mercado. São quantos funcionários no Brasil? No Brasil, 4.000. 4.000 funcionários. O que você mais valoriza num profissional? Olha, eu gosto muito de observar sempre a questão dos alinhamentos de valores e princípios, né? Nossa empresa tem uma cultura de abertura, de transparência, de respeito com as pessoas, ao mesmo tempo de um cuidado muito grande com a segurança, excelência operacional, inovação. Então, eu acho que assim, quando você identifica esses valores nas pessoas, existe um casamento natural. E qual é a característica daquele profissional que você elimina numa entrevista de emprego, que não combina com você? Eu acho que o não pensar na coletividade. Eu acho que o sucesso da empresa depende da cooperação, da colaboração. Então, o espírito colaborativo, para mim, é condição sine qua non. Paulo Alvarenga, vocês estão em 47 países, tem muita diferença, embora seja uma multinacional, né? E o Brasil tem uma representatividade que o Paulo Alvarenga já deixou claro aqui nessa edição do programa,
Tem muita diferença entre os países na hora de fazer negócios, nos países em que vocês estão inseridos? Tem. Acho que a questão cultural, ela é importante, né? Você vê entre Estados Unidos, Brasil, China, que são operações importantes, e a própria Alemanha, sempre tem questões diferentes. Naturalmente, eu conheço melhor a cultura brasileira e alemã, mas tenho convicção de que esses elementos culturais vão ser vistos também nos outros países. Bom, pergunta clássica aqui do Show Business. Paulo Alvarenga, quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Olha, acho que tem muitas. Você sabe que eu sempre fiz relações do mundo empresarial com o mundo do esporte. Eu acho que tem muitas lições que você tira do esporte. Tem alguns presidentes de companhias que já fizeram também aqui essa relação. Eu acho que é tão evidente, fica isso muito tangível para as pessoas quando você faz a relação, especialmente no nosso país do futebol. Então você faz sempre, tem muitos ensinamentos bons. Então eu gosto muito de fazer relações. Então, quando você pensa em esportistas como Ayrton Senna, pela sua dedicação, pela sua concentração, o seu foco, determinação, porque a empresa precisa muito da questão da disciplina na execução. Então você tem que ter muita... próprio Bernardinho, técnico de vôlei, que sempre levou isso, ensinamentos fortes. Michael Jordan, outro esportista fantástico, né? Que tem aquela cabeça voltada em executar corretamente, em repetir aquele treinamento para você executar corretamente. Tem muitas lições aí. Muito bem, nós conversamos nesta edição, neste bloco do Show Business com Paulo Alvarenga, presidente da América Latina dessa grande companhia alemã, a ThyssenKrupp. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. E eu que agradeço, prazer enorme. E o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes.